Se você tocar esse piano, eu me caso com você. A bilionária riu na frente de todos, apontando para o funcionário da limpeza. Ninguém imaginava que aquele homem guardava um segredo que calaria até o mais arrogante e mudaria seu destino para sempre. O salão principal do Hotel Copacabana Palace resplandecia com seus enormes candelabros de cristal. Mais de 300 pessoas vestidas com elegância conversavam entre taças de champanhe e risadas estudadas. Era a gala beneficente mais importante do ano, onde os milionários da cidade se reuniam para ostentar suas fortunas disfarçadas de caridade. No meio desse oceano de luxo e vaidade, ninguém notava Matheus Ribeiro enquanto ele empurrava discretamente seu carrinho de limpeza pelos corredores laterais. Ele mantinha o olhar baixo, como havia aprendido a fazer durante todos esses anos. Em lugares como aquele, pessoas como ele só existiam quando cometiam algum erro. Cuidado, uma mulher gritou quando ele quase esbarrou nela, derramando parte de sua bebida. Você não olha por onde anda. Desculpe-me, senhora. Matheus respondeu com voz suave, afastando-se rapidamente para um canto. Seu coração batia acelerado, não pelo susto, mas por algo mais. Algo que o havia levado até ali naquela noite. No centro do grande salão, sobre uma plataforma elevada, descansava um imponente piano de cauda preto, um Steinway & Sons, que brilhava sob as luzes como uma joia inalcançável. Matheus olhava para ele de soslaio sempre que podia, sentindo como seus dedos se moviam involuntariamente, recordando movimentos que seu corpo não havia esquecido. Senhoras e senhores, a voz amplificada do apresentador ressoou por todo o salão. É uma honra apresentar-lhes nossa anfitriã desta noite, a empresária mais bem-sucedida de nosso país, Valentina Vasconcelos. Os aplausos irromperam com força. Matheus levantou a vista e a viu. Valentina Vasconcelos caminhava em direção ao palco com a segurança de quem nunca havia conhecido o fracasso. Sua presença irradiava poder e dinheiro, cabelos perfeitamente penteados, joias que provavelmente valiam mais do que tudo que Matheus ganharia em sua vida inteira, e aquele sorriso que não chegava aos seus olhos. Obrigada, obrigada. Valentina falou com voz clara e autoritária. Como sabem, esta gala tem como objetivo arrecadar fundos para fazer desta cidade um lugar melhor para as pessoas que realmente importam. Algumas risadas cúmplices foram ouvidas entre a audiência. Matheus sentiu o peso dessas palavras. As pessoas que realmente importam. Para eles, pessoas como ele não se encaixavam nessa categoria. E para animar esta noite, continuou Valentina, trouxemos este magnífico piano. Embora eu deva confessar, ela fez uma pausa dramática, que ninguém aqui parece ter talento suficiente para tocar. Lô, perguntei, e todos recusaram o convite. Murmúrios foram ouvidos. O renomado pianista que haviam contratado cancelou na última hora por uma emergência, e agora o piano permanecia ali como um lembrete incômodo da situação. É uma pena. Valentina continuou com um tom zombeteiro. Pagamos uma fortuna para trazer este instrumento e acontece que aqui não há ninguém com suficiente classe musical para. Nesse momento, seu olhar cruzou com o de Matheus. Ele havia estado observando o piano com tanta intensidade que não percebeu que havia saído de seu canto e agora estava completamente visível para todos. Um silêncio incômodo encheu o salão. Valentina arqueou uma sobrancelha, estudando Matheus dos pés à cabeça com uma expressão entre a surpresa e o desprezo. Ora, ela disse lentamente, aproximando-se da beira do palco. Parece que temos aqui alguém muito interessado em nosso piano. Algumas risadas nervosas foram ouvidas entre os convidados. Matheus sentiu como todos os olhares se cravavam nele como agulhas. Quis recuar, esconder-se, desaparecer, mas seus pés pareciam colados ao chão. Diga-me, Valentina o apontou diretamente. Você por acaso sabe o que é um piano, ou só gosta de como ele brilha? As gargalhadas foram mais fortes desta vez. Matheus apertou os punhos sentindo a humilhação queimar seu rosto, mas havia algo em seus olhos, algo que Valentina interpretou mal como desafio. Ah, espere. Ela se aproximou mais, descendo do palco e caminhando diretamente para ele. O salão inteiro observava a cena com fascinação mórbida. Você vai me dizer que sabe tocar piano? Eu não disse nada, senhora. Matheus respondeu com voz quase inaudível. Mas você estava olhando para ele como se quisesse tocá-lo. Valentina insistiu agora parada na frente dele. Matheus podia sentir o cheiro de seu perfume caro, ver o brilho de satisfação cruel em seus olhos. Ela estava gostando daquilo. Sabe de uma coisa? Vamos tornar isso mais interessante. Ela se virou para a plateia, estendendo os braços teatralmente.
Senhoras e senhores, tenho uma proposta. Sua voz ressoou por todo o salão. Este cavalheiro parece muito interessado em nosso piano. Então vou fazer-lhe uma oferta que ele não poderá recusar. Ela caminhou de volta para o palco, cada passo calculado para maximizar o drama. Mateus sentia que o mundo se movia em câmera lenta. Se você tocar esse piano, Valentina, declarou com voz alta e clara, apontando para o majestoso instrumento, e conseguir me impressionar, eu me caso com você. O salão explodiu em gargalhadas. Era a piada mais ridícula que haviam ouvido em toda a noite. Uma bilionária ofereceu. Você aceita o desafio ou prefere voltar para seu carrinho e continuar fazendo seu trabalho? Mateus respirava com dificuldade. Cada fibra de seu ser lhe gritava para fugir, para sair dali e nunca olhar para trás. Mas então seus olhos voltaram a pousar no piano, aquele lindo instrumento que o chamava como um velho amigo que não via há muito tempo. Em sua mente as lembranças vieram como uma avalanche, mãos pequenas sobre teclas de marfim, uma voz suave dizendo-lhe: "Você tem um dom, meu filho, não o desperdice." Horas intermináveis de prática, aplausos, reconhecimento e depois a perda, a dor, a queda. Parece que ele não tem coragem. Alguém gritou no meio da multidão: "Deixe-o em paz, Valentina." Outra voz interveio. Já foi humilhação suficiente, mas Valentina não havia terminado. Ela se aproximou novamente de Mateus, agora falando baixo o suficiente para que só ele pudesse ouvir. "Sabe o que é o mais patético?" Sussurrou com veneno em cada palavra. "Que gente como você nem se atreve a sonhar. Nascem no fundo e morrem no fundo. É a ordem natural das coisas." Algo se quebrou dentro de Mateus naquele momento. Não foi raiva, não foi vingança, foi algo muito mais profundo. Foi a memória de quem ele havia sido, de quem ele poderia ter sido, de tudo o que havia perdido e enterrado sob anos de silêncio e resignação. Ele levantou a vista e olhou diretamente nos olhos de Valentina. "Aceito", disse com voz firme. O salão ficou em silêncio absoluto. Ninguém esperava aquela resposta. Valentina recuou um passo, surpresa pela primeira vez na noite. "O que você disse?" "Aceito seu desafio." Mateus repetiu desta vez mais alto. Sua voz já não tremia. "Tocarei o piano." As risadas nervosas retornaram, mas havia algo diferente no ambiente. Uma tensão elétrica que não estava ali antes. Os convidados se aproximaram mais do palco, curiosos para ver como terminaria aquele espetáculo inesperado. Valentina recuperou rapidamente a compostura. Seu sorriso retornou, mas havia algo forçado nele. "Muito bem", disse gesticulando em direção ao piano. "Vá em frente, mostre-nos do que você é feito." Mateus começou a caminhar em direção ao palco. Cada passo ressoava no silêncio tenso do salão. Subiu os degraus lentamente, sentindo o peso de centenas de olhares sobre ele. Olhares cheios de zombaria, de curiosidade mórbida, de antecipação por ver seu inevitável fracasso. Sentou-se em frente ao piano. O banco estava perfeitamente ajustado, as teclas brilhavam impecáveis sob a luz. Por um momento ele simplesmente olhou para o instrumento, deixando seus dedos roçarem suavemente a superfície fria e lisa. "Precisa de um manual de instruções?" Alguém gritou provocando mais risadas, mas Mateus já não os ouvia. Ele fechou os olhos e respirou profundamente. Em sua mente já não estava naquele salão cheio de gente cruel. Estava de volta em outro lugar, em outro tempo, quando a música era sua linguagem e o piano era sua voz. Suas mãos se posicionaram sobre as teclas. O salão prendeu a respiração coletivamente e então Mateus começou a tocar. A primeira nota saiu limpa, perfeita, ressoando por todo o espaço com uma clareza cristalina. Depois a segunda e a terceira. Seus dedos se moviam sobre as teclas com uma fluidez que parecia impossível, como se nunca tivessem deixado de fazê-lo. Ele estava tocando Clair de Lune de Debussy, uma das peças mais belas e tecnicamente complexas já escritas. As risadas morreram instantaneamente. Os murmúrios zombeteiros se transformaram em silêncio absoluto, quebrado unicamente pela música que fluía do piano como água de uma nascente. Valentina, que havia estado sorrindo com superioridade, sentiu como sua expressão se congelava. Seus olhos se abriram com incredulidade enquanto observava aquele homem, aquele funcionário da limpeza que ela havia humilhado, transformar o piano em uma extensão de sua alma. Mateus tocava com os olhos fechados, completamente perdido na música. Seus dedos dançavam sobre as teclas com uma maestria que tirava o fôlego. Não era só técnica perfeita, havia emoção em cada nota,
História em cada acorde, dor e beleza entrelaçadas em uma sinfonia que parecia contar segredos que as palavras nunca poderiam expressar. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de algumas pessoas na plateia. A música era tão bonita, tão pura, que tocava algo profundo no coração de quem a escutava. Quando chegou ao crescendo da peça, o salão inteiro pareceu prender a respiração. As notas ascendiam e desciam como ondas no oceano, cada uma mais poderosa que a anterior, construindo para um clímax emocional que fez tremer a alma de cada pessoa presente. E então, suavemente, delicadamente, Mateus tocou as últimas notas. A melodia se desvaneceu como um suspiro, deixando um silêncio tão profundo que se podia ouvir o bater dos corações. Durante vários segundos, ninguém se moveu, ninguém respirou. Mateus abriu lentamente os olhos e olhou para suas mãos sobre as teclas, como se não pudesse acreditar que haviam sido elas que criaram aquela magia. Então, do fundo do salão, alguém começou a aplaudir, depois outro e outro. Em segundos, todo o lugar explodiu em uma ovação estrondosa. As pessoas se levantaram aplaudindo com fervor, alguns chorando abertamente, todos, exceto uma pessoa. Valentina Vasconcelos permanecia paralisada, olhando para Mateus com uma expressão que misturava choque, fúria e algo mais. Algo que se parecia perigosamente com respeito. Mateus se levantou lentamente do banco do piano, olhando para a multidão que o aplaudia como se ele tivesse realizado um milagre, e de certo modo o havia feito. Ele se virou para Valentina, que continuava sem conseguir articular palavra. Acho, Mateus, ele disse com voz tranquila, mas firme, que a senhora Vasconcelos acaba de perder uma aposta. O salão voltou a ficar em silêncio, todos os olhos movendo-se entre Mateus e Valentina, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Mas ninguém, absolutamente ninguém naquele salão, podia imaginar que aquela noite era apenas o começo de uma história que mudaria vidas, revelaria segredos enterrados e demonstraria que às vezes a pessoa mais invisível é a que guarda os talentos mais extraordinários. O silêncio no salão era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Valentina Vasconcelos permanecia imóvel, seus olhos fixos em Mateus como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos tremiam ligeiramente, algo que ninguém mais parecia notar em meio à comoção geral. Isso foi incrível, sussurrou uma mulher entre a audiência. De onde saiu aquele homem? Perguntou outra voz. Os murmúrios cresceram como ondas, mas Valentina continuava sem falar. Seu rosto havia perdido toda a expressão de zombaria e superioridade. Agora havia algo mais profundo ali, algo que parecia medo. Leonardo Castro, o organizador do evento e sócio de negócios de Valentina, foi o primeiro a subir ao palco. Era um homem de presença imponente, conhecido por sua habilidade em resolver situações incômodas. Bem, disse com um sorriso forçado tentando aliviar o ambiente. Isso foi verdadeiramente espetacular, senhor. Como disse que se chamava? Não disse. Mateus respondeu com tranquilidade. Meu nome é Mateus Ribeiro. Leonardo assentiu, mas seu olhar moveu-se rapidamente para Valentina, que finalmente pareceu recuperar a compostura. Ela pigarreou e caminhou em direção ao centro do palco, forçando um sorriso que não chegava aos seus olhos. Foi uma atuação surpreendente, disse com voz controlada, embora todos pudessem detectar a tensão sob suas palavras. Claramente você teve treinamento profissional. Eu tive. Mateus respondeu simplesmente. E o que alguém com esse talento faz trabalhando na limpeza? A pergunta de Valentina soou mais como uma acusação do que como curiosidade genuína. O salão inteiro esperava a resposta. Mateus olhou para baixo por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. A vida nem sempre vai como a gente planeja, disse finalmente. Antes que alguém pudesse responder, uma voz feminina gritou do fundo do salão. Esperem, eu o conheço. Todas as cabeças se viraram. Uma mulher abria caminho entre a multidão, seu rosto cheio de reconhecimento e emoção. Era Sofia Medeiros, uma renomada crítica musical da cidade. É ele! Exclamou enquanto se aproximava do palco. É Mateus Ribeiro, o prodígio musical que desapareceu há anos. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Vários convidados sacaram seus telefones procurando informação. Valentina empalideceu visivelmente. Mateus Ribeiro, Sofia continuou. Agora no palco junto a ele foi considerado um dos pianistas mais promissores de sua geração. Ele ganhou o concurso internacional de piano quando era apenas um jovem. Os críticos o chamavam de Mozart moderno. Tinha contratos com as melhores salas de concerto do mundo. Espere, interrompeu Leonardo,
claramente confuso. Se era tão bem-sucedido, o que aconteceu? Sofia olhou para Mateus com tristeza genuína em seus olhos. Ele sofreu uma tragédia pessoal que o afastou do mundo da música e depois simplesmente desapareceu. Ninguém soube o que aconteceu com ele até agora. Mateus permanecia em silêncio, sua mandíbula tensa. As memórias que ele havia mantido enterradas por tanto tempo agora ameaçavam vir à tona. Foi há anos. Finalmente falou, sua voz apenas um sussurro que o microfone captou perfeitamente. Perdi as pessoas mais importantes da minha vida em um acidente. Depois disso não consegui mais tocar. Cada nota me lembrava o que eu havia perdido. O salão ficou em silêncio absoluto. Alguns convidados tinham lágrimas nos olhos. A história era mais profunda e dolorosa do que qualquer um havia imaginado. Mas você acabou de tocar agora, observou Sofia suavemente. O que mudou? Mateus olhou diretamente para Valentina. Às vezes você precisa que alguém te lembre quem você realmente é, mesmo que essa pessoa não tivesse essa intenção. A tensão entre Mateus e Valentina era palpável. Ela o olhava com uma expressão indecifrável, enquanto ele mantinha uma calma inabalável. Isso é fascinante. Leonardo interveio novamente, claramente desconfortável com o rumo emocional do evento. Mas acho que todos nos lembramos da pequena brincadeira que Valentina fez. Não foi uma brincadeira. A voz de Mateus cortou o ar como uma faca. Foi uma aposta. A senhora disse, senhora Vasconcelos, que se eu tocasse o piano e a impressionasse, a senhora se casaria comigo. Há mais de 300 testemunhas aqui. O murmúrio no salão se transformou em um rugido. Os telefones brilhavam por toda parte. As pessoas estavam gravando, tirando fotos, enviando mensagens. Essa história se tornaria viral em questão de minutos. Valentina sentiu o controle da situação escapar de suas mãos. Seu rosto endureceu. Isso foi obviamente uma brincadeira, disse com tom cortante, uma exageração dramática. Ninguém esperava que realmente ele pudesse fazê-lo. Mateus a interrompeu. Claro, porque gente como eu não pode ter talento real, certo? Só somos bons para ser invisíveis, para limpar depois que vocês sujam. Não estou dizendo isso, Valentina, respondeu, mas sua voz carecia de convicção. Então, o que a senhora está dizendo? Mateus deu um passo em direção a ela. Não era ameaçador, mas havia uma firmeza em sua postura que antes não existia. Que a palavra da senhora não vale nada, que pode humilhar as pessoas e depois se esconder atrás de apenas uma brincadeira quando não sai como esperava. A multidão observava a troca como se fosse uma partida de tênis, suas cabeças movendo-se de um para o outro. Valentina sentiu como centenas de olhos a julgavam esperando sua resposta. Veja, ela tentou parecer razoável. Obviamente você é um músico talentoso, mas uma proposta de casamento feita nessas circunstâncias não pode ser levada a sério. É absurdo. É absurdo porque eu sou um funcionário da limpeza? Mateus perguntou. Se tivesse sido um dos seus amigos milionários, ainda seria absurdo? Valentina abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu porque ambos sabiam a resposta. Foi então que outra voz interrompeu. Das portas do salão, um homem distinto entrou com passos firmes. Era Ricardo Moraes, o advogado mais renomado da cidade, conhecido por sua integridade inabalável. Desculpem a interrupção, disse enquanto caminhava em direção ao palco. Mas acho que posso trazer clareza a esta situação. Ricardo, Valentina o cumprimentou com alívio visível. Que bom que você está aqui. Explique a eles que isso não pode ser legalmente vinculativo. Ricardo subiu ao palco e olhou para ambos com seriedade profissional. Senhora Vasconcelos, lamento informar que a senhora está equivocada. A cor esvaiu do rosto de Valentina. O quê? Uma proposta pública feita na frente de testemunhas com termos claros e aceita por ambas as partes. Ricardo explicou com voz clara. Pode constituir um contrato verbal vinculativo, especialmente quando há evidências de que a senhora estabeleceu condições específicas e o senhor Ribeiro as cumpriu publicamente. Mas isso é ridículo, Valentina gaguejou. Ninguém pode me obrigar a casar com alguém. A senhora tem razão, Ricardo assentiu. Ninguém pode obrigá-la. Mas romper publicamente sua palavra dessa maneira teria consequências significativas para sua reputação profissional e pessoal. As redes sociais estão gravando tudo isso neste momento. Para amanhã, o mundo inteiro saberá que Valentina Vasconcelos humilhou um homem, fez uma promessa pública e depois se retratou quando descobriu que ele era melhor do que ela acreditava ser possível.
O salão irrompeu em murmúrios. Valentina olhou ao redor vendo como todos seguravam seus telefones, gravando cada segundo de sua humilhação. Isso é um pesadelo, sussurrou, embora o microfone tenha captado suas palavras. Para você, talvez. Mateus disse tranquilamente. Para mim é simplesmente justiça. Leonardo tentou intervir novamente. Certamente podemos chegar a um acordo razoável, Mateus. O que você acha se Valentina o compensar financeiramente? Poderíamos falar de uma quantia generosa. Não quero seu dinheiro. Mateus respondeu firmemente. Então, o que você quer? Valentina explodiu, sua compostura finalmente se quebrando. Você realmente espera que eu me case com você? Um casamento real. Mateus a olhou diretamente nos olhos. Quero que a senhora entenda o que é ser julgado injustamente. Quero que experimente, nem que seja por um momento, o que se sente quando alguém te trata como se não valesse nada. Isso é cruel. Valentina sussurrou. Cruel? Mateus deu um passo em direção a ela. Eu trabalhei em seu edifício por anos. Limpei seu escritório. Esvaziei seu lixo. Fui invisível para a senhora. E sabe o que é o pior? Que a senhora nem sequer me reconheceu esta noite. Nem sequer sabia quem eu era. Apesar de me ver quase todos os dias, Valentina abriu os olhos com choque. Você trabalha na minha empresa? Em seu edifício. Mateus corrigiu. Para a empresa de limpeza que vocês contratam. Estive lá por anos, mas claro, gente como eu não existe para gente como a senhora. Somos fantasmas convenientes. A revelação caiu como uma bomba. Valentina recuou, seu rosto mostrando algo que poderia ter sido vergonha. Sofia Medeiros, que havia permanecido no palco observando tudo, finalmente falou. Mateus, sei que você sofreu, sei que perdeu muito, mas isso realmente é o que você quer? Vingança? Mateus baixou o olhar por um momento, e quando o levantou novamente havia lágrimas em seus olhos. Não quero vingança, disse com voz quebrada. Só quero que alguém finalmente me veja. Me veja de verdade, não como um prodígio musical, não como um funcionário da limpeza, apenas como um ser humano que merece respeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Muitos na audiência choravam abertamente. Agora, a crueza da honestidade de Mateus havia tocado algo profundo em todos os presentes. Valentina estava paralisada, lágrimas correndo por seu rosto perfeitamente maquiado. Pela primeira vez em sua vida não tinha palavras, não tinha respostas, não tinha controle. Tenho uma proposta. Ricardo falou novamente. Senhora Vasconcelos, senhor Ribeiro, o que acham se lhes der tempo para conversarem em particular? Discutir isso racionalmente, longe das câmeras e dos julgamentos públicos. Mateus olhou para Valentina, que assentiu fracamente. Está bem. E tu? Leonardo rapidamente anunciou ao microfone. Senhoras e senhores, faremos um breve recesso. Por favor, desfrutem dos aperitivos no salão contíguo, enquanto resolvemos esta situação. A multidão começou a se mover, embora ninguém realmente quisesse ir embora. Os murmúrios eram ensurdecedores, as especulações voavam. Este seria o evento mais comentado do ano. Ricardo guiou Mateus e Valentina para uma sala privada fora do salão principal. Uma vez lá, fechou a porta deixando-os sozinhos. Valentina se jogou em uma cadeira, sua compostura completamente desfeita. Mateus permaneceu de pé, observando-a. Por quê? Ela finalmente perguntou com voz quebrada. Por que você aceitou? Você sabia que isso me humilharia, que me faria parecer uma tola na frente de todos? Por quê? Mateus respondeu suavemente. Eu precisava que você sentisse, nem que fosse por um segundo, o que eu senti por anos. A humilhação, o julgamento, a invisibilidade. Missão cumprida, Valentina disse amargamente. Minha reputação está destruída. Para amanhã serei a chacota de todo o país. Não precisa ser assim. Mateus sentou-se em frente a ela. Ainda podemos resolver isso. Valentina o olhou com olhos avermelhados. Como? O dano já está feito. Há algo que eu preciso que você entenda. Mateus inclinou-se para frente. Não te odeio, Valentina. Nem sequer te conheço realmente. Mas o que você fez esta noite, essa zombaria cruel, essa humilhação pública, não foi a primeira vez que me aconteceu. Tem sido minha vida por anos. E estou cansado. Então o que você quer de mim? Ela perguntou genuinamente confusa. Mateus respirou profundamente. Quero que você aprenda. Quero que você mude. E como se supõe que eu faça isso? Case-se comigo. Mateus disse simplesmente. Valentina o olhou como se ele tivesse perdido a razão. O quê? Não para sempre. Ele esclareceu. Me dê um mês. Um mês como seu marido, onde você tenha que me ver, falar comigo, me tratar como um igual.
Um mês onde você não possa se esconder atrás do seu dinheiro e seu status. E se depois desse mês você ainda acreditar que não valho nada, que sou apenas um funcionário da limpeza sem valor, então nos divorciamos e você nunca mais me verá. Valentina o observava com incredulidade. Você está falando sério? Completamente. Mateus respondeu. Um mês é tudo o que peço, e em troca prometo que depois disso desaparecerei da sua vida e nunca falarei publicamente sobre isso. E se eu me recusar? Então essa história viverá para sempre na internet. A bilionária que humilhou um prodígio musical caído em desgraça e depois quebrou sua palavra publicamente quando ele se mostrou extraordinário. Valentina fechou os olhos. Estava presa e ambos sabiam. Um mês, ela repetiu. E o que acontece durante esse mês? Vivemos juntos, agimos como um casal em público e em privado. Você simplesmente aprende a me ver como um ser humano. O silêncio se estendeu entre eles. Valentina sabia que não tinha opção. Sua reputação, sua empresa, tudo pelo que havia trabalhado estava em jogo. Está bem, finalmente sussurrou. Um mês. Mateus assentiu, mas havia algo em sua expressão que Valentina não conseguia interpretar. Triunfo, tristeza, determinação. Então, temos um acordo. Ele estendeu a mão. Valentina a olhou por um longo momento antes de apertá-la. Temos um acordo. Nenhum dos dois podia imaginar que aquele simples aperto de mãos mudaria ambas as vidas para sempre, revelando segredos que haviam estado ocultos por anos. E demonstrando que às vezes as pessoas mais inesperadas podem nos ensinar as lições mais valiosas. Quando saíram da sala privada, o salão principal os esperava com ansiosa antecipação. Ricardo pegou o microfone. Senhoras e senhores, temos um anúncio importante. A senhora Valentina Vasconcelos e o senhor Mateus Ribeiro chegaram a um acordo mútuo. Haverá um casamento. O salão explodiu. Gritos de surpresa, aplausos incrédulos, flashes de câmeras iluminando cada canto. Valentina mantinha um sorriso forçado enquanto Mateus permanecia sereno, seu rosto uma máscara de calma que ocultava tempestades interiores. A cerimônia será privada, continuou Ricardo, e pedimos que respeitem a privacidade de ambos durante este tempo. Mas todos sabiam que a privacidade era impossível. Os telefones brilhavam por todo o salão, dedos voando sobre telas, compartilhando, publicando, viralizando. Em questão de minutos, a história estaria em toda parte. Leonardo se aproximou de Valentina quando a multidão começou a se dispersar, seu rosto mostrando preocupação genuína. Você tem certeza disso? Não tenho escolha. Valentina respondeu entre dentes, mantendo seu sorriso para as câmeras que ainda a observavam. Ele me armou uma armadilha perfeita. Você ainda pode se recusar, enfrentar as consequências públicas, mas manter sua liberdade. Valentina olhou para Mateus, que conversava tranquilamente com Sofia Medeiros do outro lado do salão. Não se trata mais de liberdade, Leonardo. Trata-se de que o mundo inteiro está olhando. Se eu me retratar agora, não serei apenas a mulher cruel que humilhou um gênio. Serei também uma covarde que não cumpre sua palavra. Leonardo suspirou. E se isso se tornar algo permanente? E se um mês não for suficiente? Um mês é mais do que suficiente para ele se cansar de jogar a vingança. Valentina afirmou com mais convicção do que realmente sentia. Mateus sentiu o olhar de Valentina sobre ele e se virou. Seus olhos se encontraram através do salão cheio de gente. Por um momento, todo o barulho e o caos desapareceram. Só existiam eles dois, presos em um acordo que nenhum dos dois entendia completamente ainda. A noite finalmente terminou. Os convidados se foram, levando consigo histórias que contariam por anos. O salão ficou vazio, silencioso, como se nada extraordinário tivesse acontecido ali. Valentina chegou à sua cobertura passada à meia-noite. Seus sapatos caros ficaram abandonados na entrada. O elegante vestido que havia custado uma fortuna parecia agora uma prisão. Deixou-se cair no sofá de couro italiano, ainda completamente vestida, e pela primeira vez em muitos anos permitiu que as lágrimas fluíssem sem controle. Não eram lágrimas de tristeza simples, eram lágrimas de raiva, frustração, confusão e algo mais profundo que não queria nomear. Medo genuíno do que viria. Seu telefone não parava de vibrar. Mensagens, chamadas, notificações, todos queriam um pedaço da história. Todos queriam detalhes, explicações, confissões. Com mãos trêmulas, desligou o telefone e o jogou do outro lado do quarto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina se levantou,
e caminhou até o janelão que ocupava toda a parede, olhando as luzes da cidade que piscavam como estrelas caídas. Em algum lugar lá embaixo, entre essas luzes, estava Mateus, o homem que havia conseguido em uma noite o que ninguém mais havia conseguido em anos: fazê-la sentir-se pequena, vulnerável, humana. Ela o odiava por isso, e estranhamente também o respeitava. Do outro lado da cidade, em um edifício modesto que contrastava violentamente com o luxo da cobertura de Valentina, Mateus também estava acordado. Não conseguia dormir, não depois do que havia feito, não depois de ter tocado o piano pela primeira vez em anos, não depois de ter olhado nos olhos de centenas de pessoas e se sentido finalmente visto. Sentou-se na beira de sua cama estreita, olhando para suas mãos sob a luz tênue da lâmpada. Essas mãos haviam criado magia naquela noite. Haviam ressuscitado algo que ele acreditava morto e enterrado. Com passos lentos caminhou até o pequeno armário no canto de seu quarto. Do fundo, atrás de caixas empoeiradas e roupas velhas que já não usava, tirou uma mala que não abria há anos. Seus dedos tremeram enquanto manipulava os fechos enferrujados. Quando finalmente se abriu, o passado o atingiu com a força de um furacão. Fotografias, centenas delas, toda uma vida capturada em papel brilhante que agora estava ligeiramente amarelado pelo tempo. A primeira foto mostrava um jovem cheio de vida e esperança, parado ao lado de um piano de cauda, segurando um troféu que brilhava sob as luzes do palco. Seus olhos irradiavam sonhos. Mateus mal podia reconhecer aquela pessoa. Parecia alguém de outro mundo, de outra vida. Ele continuou procurando entre as fotos, cada uma punhalada em seu coração, até encontrar a que sabia que estava lá. Uma mulher de beleza simples, mas radiante o abraçava na imagem. Helena, sua esposa, seus olhos castanhos brilhavam com amor puro. Seu sorriso era tão genuíno que Mateus sentiu seu coração se comprimir dolorosamente. Helena, sussurrou no ar vazio, sua voz quebrando. Meu Deus, Helena, o que eu fiz? As lágrimas começaram a cair manchando a fotografia. Rapidamente a limpou com sua camisa, aterrorizado de danificá-la. Então ele encontrou a próxima foto e o ar abandonou completamente seus pulmões. Uma menina pequena de não mais de 5 anos estava sentada em seu colo. Suas mãozinhas descansavam sobre as teclas de um piano, enquanto ela olhava para cima com adoração absoluta. Luísa, sua pequena, Luísa, sua filha, sua luz, Luizinha. O apelido saiu como um soluço. Minha pequena Luizinha, perdoe-me, por favor, perdoe-me. A dor que ele havia mantido reprimida por anos explodiu como uma represa rompida. Mateus se curvou sobre si mesmo, abraçando as fotografias contra seu peito, soluçando com uma intensidade que o assustava. As lembranças vieram sem piedade, inundando-o, afogando-o. Havia sido uma noite de tempestade. Ele havia acabado de terminar um concerto bem-sucedido em outra cidade, exausto, mas eufórico. Helena o havia chamado, sua voz cheia de orgulho e emoção. Vimos a transmissão ao vivo. Você foi incrível, amor. Luísa não para de dizer que o papai dela é o melhor pianista do mundo. Diga a ela que o papai sente muita falta dela. Mateus havia respondido, seu coração inchado de amor. Chego amanhã cedo. Fiquem em casa. O tempo está terrível. Ficar em casa? Helena havia rido. De jeito nenhum. Vamos ao aeroporto te receber. Luísa já preparou um desenho para você. Helena, sério, está chovendo muito forte. Posso pegar um táxi? Bobagem, somos sua família. Queremos ser as primeiras a te abraçar e celebrar seu sucesso. Já estamos saindo. Te amamos. Eu também as amo. Mateus havia dito sem saber que seriam as últimas palavras que ele diria à sua esposa. Mateus se balançou para frente e para trás em sua cama, as fotografias ainda pressionadas contra seu peito, revivendo cada segundo daquela noite horrível. O voo havia aterrissado com atraso devido à tempestade. Quando finalmente ligou seu telefone, tinha 17 chamadas perdidas, todas de números desconhecidos. Seu estômago havia se contraído com premonição. Senhor Ribeiro. A voz havia sido profissional, mas gentil. Demasiado gentil. Fala o Hospital Central. Precisa vir imediatamente. Sua família esteve em um acidente. O mundo havia parado naquele momento. Mateus se lembrava de correr, gritar, implorar a táxis que o levassem mais rápido. Ele se lembrava de entrar no hospital como um louco, procurando respostas que ninguém queria dar. Sentimos muito. O médico havia dito, suas palavras medidas cuidadosamente. Sua filha não resistiu ao impacto. Faleceu na cena.
Sua esposa está em cirurgia de emergência. Mas Mateus havia corrido para a sala de cirurgia, batendo em portas, gritando, até que finalmente o deixaram entrar. Helena estava conectada a máquinas, seu rosto pálido como a morte, mas seus olhos ainda tinham vida. Quando o viu, tentou sorrir. Mateus, sua voz era apenas um sussurro. Luísa, nossa Luísa. Shh, não fale. Mateus havia pegado sua mão, lágrimas caindo sem controle. Você vai ficar bem. Nós dois vamos ficar bem. Helena havia negado com a cabeça fracamente. Seus olhos diziam o que seus lábios não podiam. Ela sabia que estava morrendo. Prometa-me. Havia sussurrado cada palavra um esforço monumental. Prometa-me que continuará tocando, que viverá por nós duas. Não, não, não. Mateus havia soluçado. Não me deixe. Por favor, Helena, não me deixe. Mas ela já não podia ouvi-lo. Seus olhos se fecharam suavemente. Sua mão se afrouxou na dele e a máquina começou a emitir aquele som horrível, contínuo, que significava que tudo havia terminado. Mateus gritou em seu pequeno quarto, o som abafado contra as fotografias. Chorou como não chorava desde a noite do funeral. Chorou por Helena, por Luísa, por todos os anos que deveriam ter tido juntos, por todos os momentos que lhes foram roubados. Eu prometi que viveria, disse entre soluços. Mas eu apenas existi. Fui um fantasma, Helena, um covarde que não teve a coragem de viver realmente, porque viver sem vocês dói demais. O telefone tocou, sobressaltando-o. Era depois da meia-noite. Quase não atendeu, mas algo o impulsionou a fazer. Lô, Senhor Ribeiro. Uma voz feminina, profissional e eficiente. Sou Patrícia Ruiz, assistente pessoal da senhora Vasconcelos. Mateus limpou rapidamente as lágrimas tentando controlar sua voz. Sim, ligo para coordenar os detalhes de sua mudança para a cobertura da senhora. Ela deseja que tudo seja realizado amanhã de manhã. Amanhã? Mateus olhou ao redor de seu pequeno apartamento. O único refúgio que havia conhecido por anos. Não é muito cedo? A senhora Vasconcelos prefere lidar com as situações com eficiência. Patrícia respondeu com um tom que não permitia debate. Um carro buscará às 9 da manhã. Por favor, traga apenas o essencial. O essencial? Mateus olhou as fotografias espalhadas em sua cama. O que era essencial quando você havia perdido tudo o que amava? Entendido. Finalmente respondeu. Excelente. Ah, mais uma coisa, senhor Ribeiro. O casamento civil será realizado em 2 dias. Apenas testemunhas necessárias presentes. Depois haverá uma sessão fotográfica para os meios de comunicação. Sessão fotográfica? A ideia lhe parecia absurda. A senhora Vasconcelos é uma figura pública proeminente. Precisa controlar a narrativa desta situação. Espero que compreenda. Mateus compreendia perfeitamente. Para Valentina, isso continuava sendo um problema corporativo que precisava ser gerenciado com precisão cirúrgica. Não um casamento real, não uma conexão humana, apenas controle de danos. Algo mais? Perguntou querendo terminar a chamada. Não, senhor. Boa noite. Quando desligou, Mateus ficou olhando para o telefone por muito tempo. Em 2 dias ele se casaria com uma mulher que o desprezava. Uma mulher a quem ele havia obrigado a este acordo. Uma mulher que provavelmente o odiava com cada fibra de seu ser. O que diabos ele estava fazendo? Ele recolheu cuidadosamente as fotografias e as devolveu à mala, deixando apenas uma para fora. A foto de Helena e Luísa juntas sorrindo para a câmera, felizes e inocentes, sem saber que lhes restavam apenas dias de vida. Não sei se isso é o certo, ele disse às imagens. Não sei se isso é o que você queria, Helena, mas eu precisava sentir algo. Eu precisava demonstrar que ainda existo, que ainda importo. Os rostos sorridentes na foto não ofereciam respostas, apenas o olhavam com amor eterno e silencioso. Naquela noite nem Mateus nem Valentina dormiram. Ambos estavam acordados em seus respectivos espaços, processando o que havia acontecido, aterrorizados com o que viria. Valentina olhava o contrato matrimonial que Ricardo lhe havia enviado. Termos, condições, cláusulas de saída, tudo tão clínico, tão desprovido de emoção real como devia ser. Então, por que se sentia tão vazia? Mateus guardava as fotografias, empacotava sua vida em 2 pequenas malas. Tudo o que possuía no mundo inteiro cabia em 2 bolsas, enquanto Valentina tinha uma cobertura de 2 andares, cheia de coisas que provavelmente nunca usava. A ironia não lhe escapava. Quando finalmente o amanhecer chegou, ambos o observaram de suas janelas. Valentina de sua torre de cristal olhando para baixo.
Mateus de seu modesto apartamento olhando para cima. Em menos de 24 horas, seus mundos colidiriam de formas que nenhum dos dois podia antecipar. Segredos seriam revelados, feridas seriam expostas, e ambos teriam que decidir se este casamento forçado seria sua destruição ou sua salvação. O sol nasceu sobre a cidade, indiferente ao drama humano que se desenrolava sob sua luz. Um novo capítulo estava para começar e nenhum dos dois estava preparado para o que viria. O carro preto chegou exatamente às 9 da manhã. O motorista, um homem de meia idade com expressão neutra, ajudou Mateus com suas 2 pequenas malas. Não fez perguntas sobre por que alguém tinha tão poucas pertenças. Os ricos pagavam por discrição, não por conversa. Durante o trajeto até o distrito exclusivo, Mateus olhava pela janela como seu mundo se afastava e um completamente novo se aproximava. Edifícios modestos davam lugar a torres de cristal. Ruas barulhentas se transformavam em avenidas impecáveis. Era como cruzar uma fronteira invisível entre 2 universos que nunca deveriam se tocar. Quando o elevador abriu diretamente na cobertura de Valentina, Mateus sentiu que entrava em um museu, não em um lar. Tudo era perfeitamente branco, preto ou cinza. Nem uma fotografia nas paredes, nem uma planta que trouxesse vida, nem um único objeto fora do lugar. Você chegou. A voz de Valentina o sobressaltou. Ela apareceu do que parecia ser a cozinha, vestida casualmente com roupa esportiva elegante, mas sem maquiagem. As olheiras sob seus olhos delatavam que também não havia dormido. Seu quarto está no 2º andar, disse com tom empresarial, evitando seu olhar. Patrícia lhe mostrará tudo. Tenho reuniões virtuais a manhã toda. Valentina, espere. Mateus deixou suas malas. Precisamos falar sobre. Não há nada a falar. Ela o interrompeu bruscamente. Temos um acordo. 1 mês. Depois disso, cada um segue seu caminho. Enquanto isso, mantemos as aparências em público e nos ignoramos em privado. Ignorar-nos? Mateus deu um passo em direção a ela. Não se supõe que este mês era para nos conhecermos? Foi sua ideia, não a minha. Valentina finalmente o olhou diretamente. Seus olhos mostravam algo mais que frieza. Mostravam medo. Eu só estou cumprindo minha parte do trato. Não espere que eu finja que isso é algo mais do que é. Antes que Mateus pudesse responder, o som do interfone interrompeu. Valentina apertou um botão na parede. Sim, senhora Vasconcelos, tem uma visita. A voz do porteiro soava incomumente nervosa. Diz que é urgente. É Adriana Vasconcelos. A cor esvaiu completamente do rosto de Valentina. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Quem é Adriana? Mateus perguntou alarmado por sua reação. Minha irmã. Valentina sussurrou como se as palavras queimassem sua garganta. Não nos falamos há anos. O que eu faço, senhora? O porteiro perguntou pelo interfone. Valentina fechou os olhos, respirando profundamente. Deixe-a subir. Os minutos seguintes foram tensos. Valentina caminhava de um lado para o outro, claramente agitada. Mateus nunca a havia visto assim, tão descontrolada, tão humana. Quando o elevador abriu, uma mulher de aproximadamente a mesma idade que Valentina entrou. A semelhança era inegável, mas enquanto Valentina irradiava frieza calculada, esta mulher tinha calor em seus olhos. Vestia com simplicidade, sem marcas ostentosas nem joias caras. Olá, Vale. Adriana falou primeiro, sua voz suave, mas firme. O que você faz aqui? Valentina perguntou sem retribuir a saudação. Vi as notícias. O país inteiro viu as notícias. Minha irmã se casa com um desconhecido depois de humilhá-lo publicamente. Você realmente pensou que eu não viria? Você não é bem-vinda aqui, Valentina disse cortante. Não, depois do que você fez. O que eu fiz? Adriana riu amargamente. Vale, já se passaram anos. Quando você vai parar de me culpar? Nunca. Valentina explodiu, sua compostura finalmente se quebrando. Você destruiu nossa família. Por sua culpa, papai. Ela parou abruptamente, percebendo que Mateus estava ouvindo tudo. As lágrimas corriam livremente por seu rosto. Agora Adriana se virou para Mateus, avaliando-o com um olhar penetrante. Você deve ser Mateus Ribeiro, o pianista. Sim, Mateus respondeu completamente perdido na dinâmica familiar. Sabe por que minha irmã é assim? Adriana perguntou. Por que ela construiu esses muros tão altos ao redor do coração dela? Adriana, não se atreva, Valentina advertiu com voz trêmula, mas Adriana continuou ignorando-a. Nossa família era diferente antes. Nosso pai tinha uma empresa pequena, mas bem-sucedida. Éramos felizes, normais. Então eu cometi um erro.
Um erro? Valentina cuspiu as palavras. Você chama roubar milhões da empresa familiar de um erro? Mateus abriu os olhos com surpresa. Adriana baixou o olhar claramente envergonhada. Eu não roubei, disse suavemente. Confiei na pessoa errada. Meu marido, na época, manipulou contas, falsificou assinaturas. Quando percebi, era tarde demais. E você não disse nada, Valentina gritou. Deixou papai pensar que tinha sido você. Deixou que o escândalo destruísse porque era meu marido. Adriana respondeu com voz quebrada. Porque eu pensei que podia proteger o que restava da família assumindo a culpa. Pensei que papai entenderia eventualmente, mas não entendeu. Valentina sussurrou. O escândalo acabou. O estresse, a vergonha, perder a empresa dele. Tudo isso o matou. O silêncio que se seguiu foi devastador. Mateus sentia que estava testemunhando feridas tão profundas que nem o tempo havia conseguido curá-las. Por isso você se tornou assim. Adriana disse suavemente. Você trabalhou como louca para reconstruir o nome Vasconcelos, para demonstrar que nossa família ainda valia algo. E no processo, você se esqueceu de como ser humana. E o que você sabe sobre ser humana? Valentina replicou. Você se foi. Desapareceu por anos enquanto eu carregava sozinha com tudo. Eu me fui porque você me expulsou. Adriana corrigiu. Você disse que nunca mais queria me ver, que eu estava morta para você. Valentina se virou incapaz de enfrentar sua irmã. Por que você vem agora depois de todo esse tempo? Porque eu vi seu rosto naquele vídeo. Adriana se aproximou dela. Eu vi como esse homem tocou o piano e como você o olhava. E pela primeira vez em anos vi algo em seus olhos. Medo, sim, mas também. Valentina limpou as lágrimas furiosamente. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você está se casando com um estranho em 2 dias. Adriana apontou. Eu sei que algo naquela gala te abalou o suficiente para aceitar algo completamente louco. E sei que a irmã que conheci, a que um dia sonhava com amor verdadeiro e família, ainda está aí dentro em algum lugar. Mateus observava a troca com o coração apertado. Valentina, a mulher fria e calculista que o havia humilhado publicamente, era na verdade alguém profundamente ferida, alguém que havia perdido tanto quanto ele. Adriana, por favor, vá embora. Valentina disse com voz cansada. Não consigo fazer isso agora. Está bem, Adriana assentiu. Mas antes de ir embora, preciso te dizer algo que devia ter dito há anos. Me desculpe. Sinto muito por ter confiado na pessoa errada. Sinto muito por não ter sido mais forte. Sinto muito que papai tenha morrido pensando que eu o havia traído. E sinto muito que perdemos todos esses anos de ser irmãs. Ela se virou para ir embora, mas então viu as malas de Mateus na entrada. Uma estava ligeiramente aberta. A borda de uma fotografia era visível. Sem pedir permissão, Adriana se aproximou e pegou a foto. Era a imagem de Helena e Luísa. Quem são? Perguntou suavemente. Mateus sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Minha família. Morreram há anos. Adriana estudou a fotografia com atenção incomum. Seu rosto empalideceu progressivamente. Como se chamava sua esposa? Helena. Mateus respondeu confuso pela reação. Helena Marques. A fotografia caiu das mãos de Adriana. Valentina se virou rapidamente alarmada. O que está acontecendo? Perguntou. Adriana olhou com olhos cheios de lágrimas e horror. Vale. Você se lembra do acidente? Aquele que o marido de quem te falei causou. O que isso tem a ver com? Valentina começou, mas então entendeu. Seu rosto se transformou em uma máscara de horror. Não, sussurrou. Meu ex-marido. Dirigia embriagado naquela noite. Adriana disse com voz trêmula. Cruzou a pista na rodovia. Colidiu com outro veículo. Morreu no impacto. Eu nunca soube quem eram as vítimas do outro carro. Os advogados cuidaram de tudo. Eu estava arrasada, em choque. Mas agora... Mateus sentiu que o mundo se inclinava perigosamente. O que você está dizendo? O acidente que matou sua esposa e filha. Adriana mal conseguia falar. Foi causado pelo meu marido, pelo homem em quem confiei, pelo homem cuja culpa assumi. O silêncio que caiu sobre a cobertura era tão denso que esmagava. 3 pessoas, 3 estranhos conectados por uma tragédia que nenhum havia entendido completamente até agora. Mateus se jogou no sofá, incapaz de processar a informação. O homem que destruiu sua vida, que matou Helena e Luísa, estava conectado a Valentina, a mulher com quem ele estava prestes a se casar. Eu não sabia. Adriana soluçava. Mateus, você tem que acreditar em mim. Eu não sabia. Se eu soubesse que havia vítimas, que havia uma família destruída. Mas você sabia, Mateus disse com voz oca.
Você sabia que seu marido dirigiu embriagado. Você sabia que ele colidiu com alguém. Simplesmente você não se importou em saber quem eram. Não é verdade. Adriana gritou. Eu me importava, mas estava quebrada. Minha vida inteira desmoronou aquela noite. Perdi meu casamento, minha família, meu pai. E o que eu perdi? Mateus se levantou, sua voz tremendo de emoção contida. Perdi minha esposa. Perdi minha filha de 5 anos. Luísa tinha 5 anos e morreu porque seu marido decidiu beber e dirigir. Valentina estava paralisada, olhando alternadamente para as peças do quebra-cabeça se encaixavam de formas horríveis. Por isso você deixou a música, sussurrou. Por isso você desapareceu. Por isso me tornei invisível. Mateus terminou, porque viver com essa dor era impossível. Cada dia que acordava era uma traição a elas. Como eu ousava continuar respirando quando elas não podiam? Adriana se aproximou dele com mãos trêmulas. Mateus, por favor, não há palavras para expressar o quanto sinto. Tenho vivido com culpa todos esses anos pelo que meu marido fez, mas nunca soube. Nunca imaginei. Vá embora, Mateus disse com voz fria e controlada. Vá embora antes que eu diga algo que não possa retirar. Mateus, vá embora, gritou finalmente perdendo a compostura. Adriana recuou, lágrimas correndo pelo seu rosto. Olhou para Valentina uma última vez antes de entrar no elevador. As portas se fecharam, deixando-a desaparecer. O silêncio que ficou era insuportável. Valentina e Mateus se olhavam de lados opostos da sala, um abismo recém-descoberto separando-os. Eu não sabia. Valentina finalmente falou. Mateus, você tem que acreditar em mim. Eu não sabia que o acidente que destruiu minha família também destruiu a sua. Importa? Mateus perguntou amargamente. Muda alguma coisa? Muda tudo. Valentina se aproximou lentamente. Muda que eu também tenho carregado com a culpa desse acidente. Porque foi minha irmã quem confiou nesse homem. Porque foi o escândalo da minha família que permitiu que ele continuasse livre até aquela noite. Se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse denunciado, não. Mateus a deteve. Você não pode carregar com essa culpa. Eu passei anos fazendo isso, culpando a mim mesmo por cada decisão que tomei aquela noite, por ter aceitado aquele concerto, por não ter insistido mais para que ficassem em casa. Mas a verdade é que o único culpado foi o homem que decidiu beber e dirigir, mas minha família o protegeu. Valentina sussurrou. Adriana assumiu a culpa. Mantivemos o escândalo fora da mídia. Garantimos que ninguém soubesse a verdade completa. Por que você está me dizendo isso? Mateus perguntou. Porque você merece saber a verdade completa. Valentina limpou as lágrimas. Porque agora entendo por que você me olhou daquela maneira na gala. Não era só vingança. Era dor reconhecendo dor. 2 pessoas quebradas colidindo no pior momento possível. Mateus sentou-se novamente, exausto emocional e fisicamente. O que fazemos agora? Não sei. Valentina admitiu sentando-se ao lado dele, mas mantendo distância. O contrato diz que nos casamos em 2 dias, mas depois disso... Depois disso, o quê? Mateus a olhou. Cancelamos tudo. Fingimos que essa conexão horrível não existe. Conexão? Valentina o olhou com confusão. Estamos conectados pela pior tragédia de nossas vidas. Mateus explicou. Sua família e minha família destruídas pelo mesmo homem no mesmo momento. Você não vê a cruel ironia? Nos odiamos por razões superficiais quando compartilhamos uma dor tão profunda. Valentina guardou silêncio processando suas palavras. Finalmente falou. Você ainda quer se casar comigo? Sabendo de tudo isso, Mateus pensou por muito tempo. Depois assentiu lentamente. Sim, mais do que nunca. Por quê? Porque agora sei que não sou o único que tem carregado com culpa impossível. Porque entendo por que você construiu esses muros e porque talvez, só talvez, 2 pessoas quebradas pela mesma tragédia possam ajudar uma a outra a sarar. Valentina o olhou com assombro. Depois de tudo o que eu te fiz, depois de descobrir essa conexão horrível, você ainda acredita que podemos nos salvar mutuamente? Não sei. Mateus admitiu honestamente. Mas não vale a pena tentar? Pela primeira vez desde que se conheceram, Valentina sorriu genuinamente através de suas lágrimas. Você é um homem estranho, Mateus Ribeiro, e você é uma mulher complicada, Valentina Vasconcelos. Ambos riram fracamente, o som estranho, mas reconfortante em meio ao caos emocional. 2 dias depois se casariam. Mas agora o casamento significava algo completamente diferente. Não era apenas um mês de conveniência ou lição. Eram 2 almas destroçadas encontrando-se na escuridão, esperando que juntas pudessem encontrar, nem que fosse um pouco de luz.
O dia do casamento amanheceu cinzento e nublado, como se o próprio céu refletisse o estado emocional dos protagonistas. Mateus acordou em seu novo quarto, ainda desorientado pelo luxo que o rodeava. Os lençóis eram mais macios do que qualquer coisa que ele tivesse tocado. A vista da janela mostrava a cidade inteira estendida como um tapete a seus pés, mas nada disso importava. Em algumas horas ele se casaria com a mulher cuja família estava conectada à morte de Helena e Luísa. Levantou-se e caminhou até a mesinha de cabeceira, onde havia colocado a fotografia de sua família. O que elas pensariam disso? Sussurrou para as imagens sorridentes. Me odiariam por me casar com alguém conectado à morte delas? Ou entenderiam? Como sempre, as fotografias não responderam, mas desta vez Mateus sentiu algo diferente. Não só dor, também havia uma estranha sensação de paz. Como se finalmente, depois de anos de castigo autoimposto, ele estivesse se permitindo a possibilidade de seguir em frente. Do outro lado da cobertura, Valentina também estava acordada. Não havia dormido a noite toda. Olhava-se no espelho, estudando seu próprio rosto como se fosse o de uma estranha. Quem é você realmente? Perguntou-se em voz alta. A empresária impiedosa que todos acreditam conhecer, a irmã que expulsou sua família, ou alguém que simplesmente tem muito medo de sentir? Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Valentina era a voz de Mateus. Posso entrar? Ela hesitou por um momento antes de responder. Avance. Mateus entrou, ainda de roupa casual. Parecia tão perdido quanto ela se sentia. Não conseguia dormir, admitiu. Eu também não. Valentina confessou. Continuo pensando no que Adriana disse, em tudo o que foi revelado. Eu também. Mateus sentou-se na beira da cama, mantendo distância respeitosa. Você falou com ela desde que ela foi embora? Valentina negou com a cabeça. Não saberia o que dizer. Já se passaram anos, tanta dor, tanto ressentimento. E agora isso? Agora sabemos que ambas as famílias foram destruídas pela mesma pessoa. Mateus completou, que sua irmã perdeu tanto quanto eu, que você carregou com culpa que não te cabia. Não consigo perdoá-la ainda. Valentina sussurrou. Sei que soa cruel, mas cada vez que penso nela, lembro-me do papai morrendo de um infarto causado pelo estresse. Lembro-me de como tudo desmoronou. O perdão não chega de imediato. Mateus disse suavemente. Acredite em mim, eu sei. Passei anos sem conseguir me perdoar. Valentina o olhou diretamente. E agora? Você consegue se perdoar? Estou aprendendo. Mateus respondeu honestamente. Conhecer você, por mais estranho que pareça, está me ensinando que a dor não precisa me definir para sempre. Ficaram em silêncio compartilhado. Duas pessoas à beira de algo que nenhum dos dois entendia completamente ainda. Em 3 horas nos casamos. Valentina finalmente disse. Um casamento sem amor, sem família, sem nada que o torne real. E se o fizermos real? Mateus perguntou repentinamente. O que você quer dizer? Quero dizer que, em vez de fingir, em vez de atuar para as câmeras, que tal fazermos votos verdadeiros? Não votos de amor eterno, porque seria mentira, mas votos de honestidade, de nos darmos uma oportunidade real. Valentina considerou por muito tempo. Votos de quê exatamente? De ser vulneráveis. Mateus propôs de não nos escondermos atrás de máscaras, de nos ajudarmos mutuamente a sarar, mesmo que doa. Isso soa assustador, Valentina admitiu. É, Mateus assentiu. Mas ficar como estamos também é. Pelo menos isso é assustador com propósito. Valentina estendeu a mão. Então é um acordo. Votos reais, vulnerabilidade real. 1 mês para ver se 2 pessoas quebradas podem criar algo completo. Mateus apertou sua mão. Desta vez o contato durou um pouco mais. Algo estava mudando entre eles, algo sutil, mas inegável. O cartório de registro civil era frio e impessoal, exatamente como Valentina havia desejado. Apenas Ricardo, o advogado, e Patrícia, a assistente, estavam presentes como testemunhas oficiais. Leonardo havia enviado desculpas dizendo que não podia apoiar aquela farsa. O funcionário do governo leu os votos padrão com voz monótona, claramente entediado. Ele havia processado dezenas de casamentos naquela semana. Este era apenas mais um. Valentina Vasconcelos aceita Mateus Ribeiro como seu esposo. Valentina olhou para Mateus. Em seus olhos viu dor, esperança, medo e determinação. Aceito. Mateus Ribeiro aceita Valentina Vasconcelos como sua esposa. Mateus sustentou seu olhar. Aceito. Pelo poder que me é conferido pelo Estado,
Declaro-os marido e mulher. Não houve beijo, não houve aplausos. Apenas 2 assinaturas em um papel e 2 anéis trocados mecanicamente. Mas quando Mateus deslizou o anel no dedo de Valentina, sussurrou algo que só ela pôde ouvir. Prometo ser honesto, mesmo quando doer. E Valentina, ao colocar o anel em seu dedo, respondeu: prometo tentar ser humana outra vez. Foram votos mais significativos que qualquer poema romântico. A sessão fotográfica estava agendada no lobby do hotel mais luxuoso da cidade. Meios de comunicação esperavam ansiosos, câmeras prontas, perguntas preparadas. A história do funcionário da limpeza que se casou com a bilionária havia capturado a imaginação do público. Sorriam, o fotógrafo indicou, posicionando-os juntos. Valentina sorriu com prática perfeição, o mesmo sorriso que usava em conferências de imprensa, mas Mateus não conseguiu. Seu sorriso era pequeno, genuíno, nervoso. Senhora Vasconcelos, um jornalista gritou, como se sente ao se casar com alguém que conheceu há poucos dias? Sinto-me surpreendida pela vida. Valentina respondeu cuidadosamente. Às vezes as conexões mais inesperadas são as mais significativas. Senhor Ribeiro, outro jornalista perguntou, é verdade que o senhor é o pianista desaparecido Mateus Ribeiro? Por que deixou a música? Mateus sentiu o peso da pergunta. Perdi algo muito importante, e com isso perdi meu propósito, mas estou aprendendo que nunca é tarde para encontrá-lo novamente. E sua esposa o ajudará com isso? O jornalista pressionou. Mateus olhou para Valentina. Acho que nos ajudaremos mutuamente. As câmeras capturaram o momento, o olhar entre eles que parecia conter conversas inteiras. Uma última pergunta. Uma jornalista conhecida por suas investigações agressivas levantou a voz. Senhora Vasconcelos, é verdade que sua irmã Adriana Vasconcelos esteve envolvida no escândalo financeiro que destruiu a empresa de seu pai e que esse mesmo escândalo está conectado à tragédia pessoal do senhor Ribeiro? O salão ficou em silêncio total. Todas as câmeras se focaram em Valentina, esperando sua reação. Valentina empalideceu. Suas mãos começaram a tremer. Mas antes que pudesse responder, Mateus falou. Meu passado é complicado e doloroso, disse com voz firme. O passado da minha esposa também é, mas o que importa não é de onde viemos, mas para onde vamos. E decidimos ir em frente juntos. Pegou a mão de Valentina, apertando-a suavemente. Ela o olhou com surpresa e gratidão. Não faremos mais perguntas sobre nossos passados, Valentina, acrescentou recuperando a compostura. Pedimos privacidade para construir nosso futuro. Patrícia rapidamente encerrou a sessão, escoltando os recém-casados para o carro que esperava. Uma vez dentro, protegidos das câmeras por vidros fumê, Valentina desabou. Como souberam? Soluçou. Como encontraram a conexão tão rápido? Os jornalistas são bons em seu trabalho. Mateus respondeu. Mas não importa. Não dissemos nada que comprometesse sua privacidade ou a minha. Você me defendeu. Valentina o olhou com assombro. Nem sequer me conhece realmente e me defendeu. Somos uma equipe agora. Mateus disse simplesmente, para o bem ou para o mal, estamos nisso juntos. A viagem de volta à cobertura foi silenciosa, mas não incômoda. Ambos processavam tudo o que havia acontecido. O casamento, que havia começado como vingança e obrigação, estava se transformando em algo diferente, algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Quando chegaram à cobertura, encontraram uma surpresa esperando-os. Dezenas de buquês de flores enchiam a sala de estar. Rosas, lírios, girassóis. O espaço frio e minimalista havia se transformado em um jardim. Quem enviou tudo isso? Valentina perguntou procurando cartões. Mateus encontrou um. Seu rosto se transformou completamente quando leu a mensagem. O que diz? Valentina perguntou aproximando-se. Mateus lhe mostrou o cartão. A letra era elegante, mas trêmula. Os girassóis eram os favoritos dela. Helena me disse uma vez no hospital quando ambas esperávamos o nascimento de nossos bebês. Eu não sabia que ela era sua esposa até agora. Perdoe-me, Adriana. Valentina levou uma mão à boca. Minha irmã conheceu sua esposa. Parece que nossas vidas estiveram conectadas muito antes do que imaginávamos. Mateus sussurrou. Entre as flores havia outro cartão, este com letra diferente, masculina e apressada. Valentina, precisamos conversar. Há coisas sobre o acidente que você não sabe. Coisas que Adriana nunca te disse. Coisas que mudarão tudo. Leonardo. Valentina leu o cartão 3 vezes sem conseguir processar o significado. O que ele vai querer dizer com isso? Perguntou sua voz cheia de apreensão. Não sei. Mateus respondeu. Mas parece importante.
Você acha que deveríamos nos encontrar com ele? Acho que precisamos saber toda a verdade. Mateus disse. Não importa o quão dolorosa seja. Valentina ligou para Leonardo imediatamente. A conversa foi breve, tensa. Quando desligou, seu rosto mostrava uma mistura de medo e determinação. Ele vem amanhã, disse. Diz que tem documentos, provas de algo que mudou tudo o que acreditamos saber sobre o acidente. Que tipo de provas? Ele não quis dizer por telefone, mas Mateus, sua voz quebrou. E se houver mais segredos? E se o que descobrirmos for pior do que imaginamos? Mateus a abraçou. Foi um impulso, não planejado. Mas Valentina não resistiu. Deixou-se ser abraçada, provavelmente pela primeira vez em anos. Então enfrentaremos juntos, disse contra o cabelo dela. Como prometemos naquela noite, em vez de se retirar para quartos separados, eles ficaram na sala, rodeados de flores. Eles conversaram até o amanhecer. Valentina contou histórias de sua infância, de seu pai, dos sonhos que teve antes de se tornar a empresária implacável. Mateus compartilhou memórias de Helena e Luísa, desta vez sem a dor dilacerante. Com nostalgia triste, sim, mas também com gratidão. Helena teria querido que eu seguisse em frente. Admitiu enquanto o sol começava a nascer. Sempre foi mais sábia do que eu. Me conhecia melhor do que eu me conhecia a mim mesmo. Sua filha era linda, Valentina, disse, olhando a fotografia que Mateus havia trazido. Tinha seus olhos, e a risada da mãe. Mateus sorriu. Enchia a casa inteira com aquela risada. Você acha que algum dia vai deixar de sentir falta delas? Não. Mateus respondeu honestamente. Mas estou aprendendo que posso sentir falta delas e ainda assim viver, que honrar sua memória não significa morrer com elas. Valentina assentiu, lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas. Sinto falta do meu pai. Sinto falta da irmã que eu tinha antes de tudo desmoronar. Sinto falta da pessoa que eu era antes de construir todos esses muros. Os muros podem desmoronar, Mateus disse suavemente. E se o que há por trás for muito quebrado para ser reparado, então encontramos beleza nas rachaduras. Mateus sugeriu. Como a arte japonesa do kintsugi, onde reparam cerâmica quebrada com ouro, as cicatrizes se tornam parte da beleza. Valentina sorriu através das lágrimas. Quando você se tornou tão sábio? Quando parei de me esconder da dor e comecei a aprender com ela. Quando finalmente foram dormir, já casados oficialmente, ambos sentiram algo que não haviam experimentado em muito tempo. Esperança, frágil, aterrorizante, mas real. Mas nenhum dos dois podia imaginar que as revelações de Leonardo no dia seguinte sacudiriam os alicerces de tudo o que acreditavam saber. Que segredos enterrados por anos estavam prestes a vir à tona e que a verdade, quando finalmente emergisse, mudaria não apenas seu passado, mas também seu futuro juntos. O primeiro dia de seu casamento terminou com duas pessoas menos sozinhas do que estiveram em anos. Mas o segundo dia traria revelações que poriam à prova tudo o que foi construído. A tempestade mal estava começando. Leonardo chegou à cobertura exatamente ao meio-dia, carregando uma pasta de couro gasta que parecia pesar muito mais do que seu conteúdo físico. Mateus e Valentina o esperavam na sala sentados juntos no sofá, uma proximidade que não existia dias atrás. Obrigado por me receber, Leonardo disse, seu rosto mostrando uma seriedade que preocupava. O que tenho para mostrar a vocês mudará tudo. Quão ruim é? Valentina perguntou, sua voz trêmula. Não é ruim. Leonardo corrigiu abrindo a pasta. É complicado, é doloroso, mas acho que também é necessário. Ele tirou uma pasta manila grossa com documentos. Depois da gala, quando tudo isso explodiu, comecei a investigar. Algo não batia em toda a história do acidente. Então contratei um investigador particular. Por que você faria isso? Mateus perguntou confuso. Porque eu te conheço, Valentina. Leonardo a olhou diretamente. Sei como sua mente funciona. Sei que este casamento, por mais forçado que pareça, está te mudando. E queria me certificar de que a base de tudo fosse a verdade completa, não meias verdades. Valentina engoliu em seco. O que você encontrou? Leonardo colocou vários documentos sobre a mesa de centro. O primeiro era um relatório policial do acidente. Mateus sentiu náuseas só de vê-lo. O acidente ocorreu tal como lhes disseram. Leonardo começou. O marido de Adriana, Carlos Menezes, dirigia embriagado. Cruzou a pista. O impacto foi instantâneo, mas há detalhes que nunca foram revelados publicamente. Que detalhes? A voz de Mateus era apenas um sussurro. Leonardo tirou outro documento.
Helena não morreu imediatamente na cirurgia, como lhe disseram. Mateus viveu 3 horas mais depois que você saiu do hospital. O mundo de Mateus parou. O quê? Os médicos o mandaram para casa porque pensavam que não havia mais nada a fazer, mas ela se estabilizou temporariamente o suficiente para fazer algo. Leonardo tirou um envelope lacrado, amarelado pelo tempo. Pediu papel e caneta. Escreveu 2 cartas antes de morrer. Uma para você, Mateus. A outra, para quem? Valentina, sussurrou. Para seu pai, Valentina. Para o senhor Vasconcelos. O silêncio que caiu sobre a sala era tão denso que doía respirar. Porque meu pai nunca me disse nada, Valentina mal conseguia falar. Porque ele recebeu a carta no mesmo dia em que o escândalo com Adriana explodiu. No mesmo dia em que sua família começou a desmoronar. Ele guardou essas cartas em um cofre junto com outros documentos importantes. Quando morreu, seu advogado tinha instruções para mantê-las lacradas até que certas condições fossem cumpridas. Que condições? Mateus perguntou tremendo. Até que Mateus Ribeiro e a família Vasconcelos se encontrassem novamente, de alguma forma, algum dia. Seu pai acreditava que o destino os reuniria quando fosse o momento certo. Valentina soluçou. Meu pai sabia o tempo todo sobre a conexão. Leonardo assentiu e carregou com esse conhecimento até sua morte. Parte do estresse que o matou não foi apenas o escândalo financeiro, foi saber que a família de seu genro havia destruído outra família e não poder fazer nada para consertar. Mateus olhava o envelope com seu nome como se fosse uma bomba. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia segurá-lo. Quer que eu leia primeiro? Valentina ofereceu suavemente pegando sua mão. Mateus assentiu, incapaz de falar. Valentina pegou o envelope com reverência, abrindo-o cuidadosamente. Dentro havia 2 folhas de papel, a letra claramente escrita com esforço, algumas palavras manchadas por lágrimas ou sangue. Meu amado Mateus. Valentina começou a ler em voz alta, sua voz quebrando desde a primeira palavra. Se você está lendo isso, significa que eu já não estou com você. Significa que nosso tempo juntos terminou muito antes do que sonhamos. Mateus soluçava silenciosamente, lágrimas correndo pelo seu rosto. Quero que saiba que nossos anos juntos foram os mais felizes da minha vida. Cada momento, cada risada, cada nota que você tocou no piano para mim e para Luísa, tudo foi perfeito. Você foi o esposo perfeito, o pai perfeito. Helena, Mateus sussurrou as palavras como se ela pudesse ouvi-lo. Valentina continuou lutando contra suas próprias lágrimas. Sei que você vai se culpar por isso. Eu te conheço, meu amor. Sei que você dirá que deveria ter insistido mais para que ficássemos em casa, que você deveria ter estado dirigindo, que você deveria ter feito 1000 coisas diferentes, mas preciso que entenda algo. Não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. O único responsável foi o homem que decidiu beber e dirigir, e quero que saiba que eu o perdoo. Mesmo agora, morrendo por suas ações. Eu o perdoo porque o ódio só cria mais dor. Mateus gemeu curvando-se sobre si mesmo. Valentina parou de ler por um momento, permitindo-lhe processar. Há mais, Leonardo disse suavemente. Valentina respirou fundo e continuou. Conheci uma mulher no hospital há anos quando ambas estávamos grávidas. Seu nome era Adriana. Conversamos sobre nossos sonhos, nossos medos, nossas esperanças para nossos bebês. Ela me disse que tinha uma irmã mais nova que admirava muito, uma menina inteligente e ambiciosa chamada Valentina. Valentina ofegou. Mateus levantou a vista, seus olhos vermelhos e inchados. Se o destino existe, Mateus, e de alguma forma esta carta chega a você e a essa família, quero que saibam algo. O perdão é a única maneira de se libertar da dor. Eu perdoei o homem que nos tirou a vida. Perdoo sua família por não saber e espero que você também possa perdoar algum dia. Há mais, Leonardo insistiu, sua própria voz quebrada pela emoção. Valentina continuou com dificuldade sobre nossa Luizinha. Os médicos me disseram algo antes que perdêssemos a consciência. Algo que não tiveram tempo de te dizer. Ela não sofreu, meu amor. O impacto foi tão rápido que não sentiu dor. Sei que você se perguntará isso milhares de vezes. Sei que a imagem dela sofrendo o perseguirá, mas não faça isso. Nosso bebê se foi em paz, provavelmente sonhando com os contos que você leu para ela naquela manhã. Mateus desabou completamente, soluços profundos sacudindo todo o seu corpo. Valentina largou a carta e o abraçou, chorando com ele, segurando-o enquanto ele se quebrava. Leonardo esperou respeitosamente antes de falar. Há uma última parte. Valentina pegou a carta com mãos trêmulas. Por favor, Mateus, viva. Viva por nós duas. Toque o piano outra vez.
Apaixone-se outra vez. Seja feliz outra vez. Você não nos honra morrendo lentamente. Você nos honra vivendo plenamente. Eu te amarei para sempre nesta vida e na próxima, sua Helena. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por soluços. Nem Mateus, nem Valentina, nem mesmo Leonardo podiam conter as lágrimas. Helena era uma mulher extraordinária. Leonardo finalmente disse: escreveu isso morrendo em dor indescritível. E sua preocupação era que você pudesse encontrar paz. Não mereço seu perdão, Mateus soluçou. Desperdicei anos. Tornei-me um fantasma. Traí seu último desejo. Não. Valentina o pegou pelos ombros, obrigando-o a olhar. Lá, você não traiu nada. Você está aqui agora. Você está vivo agora. Você está sentindo agora. Isso é o que ela queria. Leonardo tirou o segundo envelope. Valentina, esta é a carta para seu pai. Valentina a pegou com mãos que mal podiam segurá-la. A letra era a mesma, mas a mensagem diferente. Senhor Vasconcelos, leu, meu nome é Helena Ribeiro. Não nos conhecemos, mas nossas famílias estão conectadas por tragédia. Seu genro causou o acidente que está terminando minha vida e a de minha filha, mas não lhe escrevo para acusar, Lu ou culpar. Lu, Valentina lutava para continuar. Escrevo-lhe porque conheci sua filha Adriana. É uma boa pessoa que tomou decisões erradas ao confiar no homem errado. Por favor, não a perca. As famílias são preciosas demais para serem desperdiçadas em ressentimento. Meu marido é pianista, um brilhante. Se algum dia, de alguma forma, seus caminhos se cruzarem, por favor, cuide dele. Ele vai precisar de ajuda para lembrar como viver. E talvez, sarando juntos, nossas famílias possam encontrar paz. Perdoem, perdoem-se e vivam. Essas são minhas últimas palavras para vocês, com respeito e esperança. Helena Ribeiro. Valentina soluçava incontrolavelmente agora. Meu pai conheceu esta carta. Soube por anos que havia uma conexão e carregou com essa culpa até que o matou. Seu pai era um bom homem. Leonardo disse suavemente. Depois de ler esta carta, estabeleceu um fundo fiduciário anônimo para Mateus. Pagou suas contas médicas depois do acidente. Pagou o funeral de Helena e Luísa. Fez tudo o que pôde sem revelar a conexão familiar, porque sabia que Adriana não podia suportar mais culpa. O quê? Mateus levantou a vista atordoado. Eu nunca soube quem pagou essas contas. Pensei que era um erro administrativo. Não foi erro. Leonardo tirou mais documentos. Seu sogro pagou mais de 200 mil em despesas médicas e funerárias e deixou instruções em seu testamento para que, se você um dia precisasse de ajuda, sua família deveria fornecer lá. Valentina cobriu a boca, soluçando. Por isso o infarto não foi só o estresse do escândalo. Foi a culpa de saber que a família de Adriana destruiu outra família. Foi carregar com esse segredo, mas também deixou isso. Leonardo tirou um último documento. Uma carta para você, Valentina, escrita pouco antes de sua morte. Valentina a pegou com mãos que mal podiam segurar. Lá, minha filha leu em voz alta. Se você está lendo isso, significa que encontrou Mateus Ribeiro. Significa que o destino funcionou como Helena, e eu acreditamos que funcionaria. Fui covarde, Valentina. Covarde por não reunir nossas famílias quando deveria ter, feito. Covarde por deixar que o orgulho e o medo me impedissem de fazer o certo. Mas espero que você seja mais corajosa do que eu. Mateus Ribeiro é um bom homem que sofreu incomensuravelmente. Nossa família lhe deve uma dívida que nunca poderá ser paga. Mas talvez, só talvez, vocês possam encontrar cura juntos. Duas almas quebradas pela mesma tragédia, ajudando-se mutuamente a se recompor. Não desperdice o tempo como eu o fiz. Não deixe que o orgulho o impeça de amar. Não deixe que o medo o impeça de ser humano. Seja a pessoa que eu deveria ter sido. Te amo sempre, papai. Valentina desabou contra Mateus, ambos se segurando mutuamente enquanto processavam revelações que reestruturavam todo o seu entendimento do passado. Leonardo manteve silêncio, permitindo-lhes chorar, processar, começar a curar. Há mais uma coisa? Finalmente disse quando os soluços diminuíram. O investigador encontrou algo sobre Luísa. Mateus levantou a vista aterrorizado com mais dor. No hospital, antes de morrer, fizeram um molde da mão dela. É procedimento padrão em casos assim. Foi guardado nos arquivos hospitalares. Se quiser, posso conseguir para você. Mateus não podia falar, apenas assentiu, lágrimas frescas correndo. E uma última coisa. Leonardo olhou para ambos. Helena estava grávida quando morreu. Apenas de semanas,
Provavelmente iriam lhe dizer depois do concerto. O grito de dor de Mateus foi primitivo, dilacerante. Não só havia perdido sua esposa e filha, havia perdido outro bebê que nunca conheceu. Valentina o segurou com força, chorando com ele, compartilhando uma dor tão profunda que não havia palavras. Leonardo esperou longos minutos antes de falar novamente. Mateus, Valentina, sei que isso é devastador, mas também é libertador. Agora vocês conhecem a verdade completa. Sabem que Helena perdoou, que o pai de Valentina tentou fazer o certo, que ambos desejavam que suas famílias se curassem juntas. Como curamos isso? Mateus perguntou com voz quebrada. Como continuamos vivendo com toda essa dor? Juntos, Valentina sussurrou pegando seu rosto entre as mãos. Como Helena e meu pai disseram, juntos, ajudando-nos mutuamente. Não te conheço realmente, Mateus disse. E você não me conhece, mas estamos conectados por algo mais profundo que o tempo. Estamos conectados por perda. Valentina assentiu por culpa, por dor, mas também por esperança, pela possibilidade de que algo bom possa sair de algo tão terrível. Leonardo se levantou discretamente. Vou deixá-los sozinhos. Vocês têm muito a processar, mas antes de ir, quero dizer algo. O que vocês estão construindo aqui, este casamento estranho que começou pelas razões erradas, acho que é exatamente o que Helena e o Sr. Vasconcelos esperavam. Duas pessoas encontrando luz na escuridão compartilhada. Quando ele se foi, Mateus e Valentina permaneceram abraçados no sofá, rodeados de cartas e documentos que reescreviam sua história compartilhada. Helena te perdoou. Valentina sussurrou ao homem que matou sua família. Você pode perdoar a minha? Sua família não teve culpa. Mateus respondeu. Adriana foi vítima também. Seu pai carregou com culpa que não merecia. E você? Você foi ferida por tudo isso tanto quanto eu. Então podemos curar juntos? Valentina disse. Não como pergunta, mas como promessa. Juntos. Mateus repetiu selando o voto. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre a cidade. Dentro da cobertura, duas pessoas que haviam estado quebradas começavam muito lentamente a se recompor. As cartas de Helena permaneciam sobre a mesa. Suas palavras finais, uma ponte entre o passado doloroso e um futuro possível. E pela primeira vez desde o acidente, Mateus sentiu que talvez, só talvez, merecia viver. Os dias seguintes foram de transformação silenciosa, mas profunda. A cobertura, que uma vez foi um museu frio, agora tinha vida. Fotografias decoravam as paredes. Helena e Luísa junto a imagens do pai de Valentina. Flores frescas em cada cômodo. O piano que Valentina havia comprado como surpresa ocupava o lugar de honra na sala principal. Mateus tocava todos os dias. Agora não peças tristes, mas melodias que celebravam a vida. Valentina sentava-se para ouvir. Às vezes trabalhando em seu laptop. Às vezes simplesmente fechando os olhos e deixando que a música curasse feridas que nem sequer sabia que tinha. O mês estava chegando ao fim. Em 3 dias, segundo o acordo original, eles deveriam decidir se continuavam ou terminavam o casamento. Mas algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Já não eram estranhos forçados a conviver. Eram duas almas que haviam encontrado consolo na compreensão compartilhada. Uma tarde, enquanto Mateus praticava uma peça de Chopin, o interfone tocou. Senhora Vasconcelos. A voz do porteiro era cautelosa. Sua irmã Adriana está aqui. Pergunta se pode subir. Valentina olhou para Mateus, que parou de tocar imediatamente. Eles haviam prometido enfrentar tudo juntos. Deixa subir, Valentina, respondeu sua voz firme, mas trêmula. Quando as portas do elevador se abriram, Adriana entrou com passos vacilantes. Parecia diferente, menor de alguma forma, como se a culpa tivesse encolhido sua presença física. Olá, Vale, disse suavemente. Olá, Mateus. Valentina se levantou, mas não se aproximou. Mateus ficou de pé junto ao piano, pronto para intervir se fosse necessário. Por que você veio? Valentina perguntou sem hostilidade, mas sem calor. Porque passei semanas sem dormir. Adriana admitiu, lágrimas já correndo pelo seu rosto. Porque cada vez que fecho os olhos vejo aquela menina pequena, a Helena, as vidas que minha covardia ajudou a destruir. Não foi sua culpa direta. Mateus falou pela primeira vez, surpreendendo ambas as irmãs. Eu li as cartas. Entendo agora que você também foi vítima, mas eu poderia ter feito mais. Adriana soluçou. Eu poderia ter denunciado Carlos antes daquela noite. Eu poderia ter insistido para que ele procurasse ajuda para seu alcoolismo. Eu poderia.
Todos nós poderíamos ter feito mais. Valentina interrompeu, sua voz quebrando. Eu poderia ter te perdoado antes. Papai poderia ter reunido nossas famílias quando ainda estava vivo. Mateus poderia ter aceitado ajuda em vez de desaparecer por anos. Todos carregamos com poderia ter. Aproximou-se lentamente de sua irmã. Mas Helena escreveu sobre perdão. Papai morreu esperando que pudéssemos curar juntas. E eu? Eu estou cansada de carregar ódio. Você está me perdoando? Adriana sussurrou, mal ousando acreditar. Estou te perdoando. Valentina abriu os braços. Não porque você mereça ou não mereça, porque ambas precisamos ser livres. As irmãs se abraçaram soluçando, anos de dor e ressentimento, derramando-se em lágrimas que finalmente curavam em vez de envenenar. Mateus observava seus próprios olhos úmidos. Depois de vários minutos, Adriana se separou de sua irmã e caminhou em direção a ele. Mateus, sei que não há palavras suficientes. Começou. Sei que nada do que eu disser pode trazer sua família de volta, mas preciso que saiba que tenho vivido um inferno desde que soube, que não passa um dia sem que eu pense em Helena, em Luísa, no bebê que nunca nasceu. Mateus respirou profundamente. Durante semanas ele havia pensado neste momento. Ele poderia realmente perdoar? Helena te perdoou. Finalmente disse. Mesmo morrendo, ela te perdoou. Quem sou eu para fazer menos do que ela? Estendeu sua mão. Adriana olhou tremendo antes de pegá-la. Obrigada, sussurrou. Passarei o resto da minha vida tentando honrar a memória dela. Então, viva bem, Mateus. Disse simplesmente. Ame sua família. Seja feliz. Essa é a melhor maneira de honrá-la. As 3 pessoas sentaram-se juntas então, compartilhando histórias. Adriana contou sobre conhecer Helena no hospital, sobre suas conversas sobre maternidade e sonhos. Valentina compartilhou lembranças de seu pai, de como havia carregado segredos para proteger sua família. Mateus falou de Helena e Luísa sem a dor devastadora de antes, com nostalgia doce misturada com gratidão por tê-las conhecido. Há algo mais que preciso dizer a vocês, Adriana disse quando a tarde se convertia em noite. Tenho trabalhado com uma organização contra dirigir sob a influência. Dou palestras, conto minha história, alerto outros sobre as consequências. Não posso desfazer o passado, mas posso ajudar a prevenir futuros acidentes. Isso é lindo, Valentina disse sinceramente. Papai estaria orgulhoso. Helena também, Mateus acrescentou. Quando Adriana foi embora naquela noite prometendo voltar logo para um jantar familiar real, Mateus e Valentina ficaram sozinhos na cobertura, que agora se sentia como um verdadeiro lar. Em 2 dias completa-se o mês. Valentina disse suavemente. Nosso acordo termina. Eu sei. Mateus respondeu sentando-se junto a ela no sofá. O que você quer fazer? Mateus pegou a mão dela, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Há um mês eu te odiava. Pensei que você era tudo de ruim no mundo, fria, cruel, sem coração. E você tinha razão, Valentina admitiu. Eu era todas essas coisas. Mas agora vejo algo diferente. Mateus continuou. Vejo uma mulher que foi ferida tão profundamente que construiu muros para se proteger. Vejo alguém que está aprendendo a ser vulnerável outra vez. Vejo alguém que me ajudou a lembrar como viver. Mateus, deixe-me terminar. Ele a interrompeu suavemente. Há um mês eu queria vingança. Queria que você sentisse uma fração da dor que eu sentia. Mas no processo de te machucar, acabei me curando e te curando também. Então o que você está dizendo? Estou dizendo que não quero que termine. Não porque tenhamos que continuar com um acordo, mas porque escolhemos isso. Escolhemos continuar sarando juntos. Valentina sentiu lágrimas correndo por suas bochechas. Eu também não quero que termine. Mas Mateus, pode algo real crescer de algo que começou tão mal? Olhe ao seu redor. Mateus apontou as fotografias nas paredes. Da tragédia mais horrível cresceu conexão. Da morte cresceu perdão. Da perda cresceu amor. Não amor romântico ainda, talvez nunca seja, mas amor de almas que se entendem. E isso é suficiente para você? É mais do que eu tive em anos. Mateus respondeu honestamente. E acho que com o tempo pode crescer em algo mais. Se ambos quisermos. Eu quero. Valentina sussurrou. Mateus, quero tentar. De verdade tentar. Eles se beijaram. Então, pela primeira vez. Não foi um beijo apaixonado de filme. Foi suave, tentativo, cheio de promessa mais do que de certeza. Foi o começo de algo novo crescendo das cinzas de algo velho. 2 dias depois, Mateus recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Senhor Ribeiro. A voz era profissional, emocionada. Sou Clara Domingues do Teatro Municipal.
Vimos os vídeos de sua apresentação na gala. Queríamos saber se o senhor consideraria dar um concerto aqui. Seria um retorno oficial à música. Mateus olhou para Valentina, que havia ouvido tudo. Ela assentiu com entusiasmo. Sim, respondeu sua voz firme. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que todos os lucros sejam destinados a duas causas. Uma fundação em memória de Helena e Luísa Ribeiro para ajudar famílias que perderam entes queridos em acidentes e a organização contra dirigir embriagado de Adriana Vasconcelos. Isso seria lindo. Clara respondeu. Quando poderia ser? Que tal neste sábado? Mateus sugeriu. Tenho algo a dizer ao mundo e não posso esperar mais. O sábado chegou com céu claro e expectativa elétrica. O Teatro Municipal estava completamente lotado. Meios de comunicação cobriam o evento de todos os ângulos. A história do pianista desaparecido que voltava casado com a bilionária havia capturado a imaginação do público. Nos bastidores, Mateus estava surpreendentemente calmo. Valentina ajustava sua gravata, suas mãos tremendo ligeiramente. Nervoso, perguntou. Aterrorizado. Mateus admitiu. Mas também pronto. Pela primeira vez em anos estou pronto. Sua família estaria tão orgulhosa. Valentina disse com lágrimas nos olhos. Nossa família. Mateus corrigiu. Porque agora somos família, você e eu. Adriana entrou então acompanhada de Leonardo, Ricardo, Sofia e outros que haviam sido parte de sua história. É hora. Adriana anunciou. O teatro está esperando. Mateus caminhou em direção ao palco, seus passos firmes. Quando as cortinas se abriram, o aplauso foi ensurdecedor. Sentou-se em frente ao piano de cauda, aquele instrumento que havia sido sua voz quando as palavras não eram suficientes. Boa noite, falou ao microfone, sua voz ressoando por todo o teatro. Há anos desapareci deste mundo. Perdi as pessoas mais importantes da minha vida e pensei que com elas também havia perdido minha música. O teatro estava em silêncio absoluto, mas aprendi algo. A dor não precisa nos destruir. As perdas não precisam nos definir. E às vezes as pessoas mais inesperadas nos ensinam a viver de novo. Olhou diretamente para Valentina na primeira fila. Minha esposa Helena me pediu para viver, para tocar, para amar de novo, e embora tenha levado anos para entender o que significava, finalmente o faço. Esta noite toco por Helena, por minha filha Luísa, pelo bebê que nunca conheci, pelo pai da minha esposa, que carregou segredos para proteger sua família, por todas as pessoas que perderam algo e acreditam que nunca se curarão. Colocou suas mãos sobre as teclas. E toco por Valentina, que me ensinou que nunca é tarde demais para ser humano outra vez. Começou a tocar. A peça que havia escolhido não era Claire de Lune desta vez. Era algo que ele havia composto durante as últimas semanas. Renascimento ele a havia intitulado. A música começou suave, melancólica, cheia da dor da perda. Mas gradualmente as notas começaram a mudar. Esperança se entrelaçava com tristeza. Alegria emergia da melancolia. Cada acorde contava a história de destruição e reconstrução, de morte e renascimento. Não havia um só olho seco no teatro. Valentina chorava abertamente. Adriana também. Até Leonardo, o homem de negócios sempre controlado, tinha lágrimas correndo pelo seu rosto. A música cresceu, construindo para um crescendo que representava a vida completa, imperfeita, mas bela. E quando finalmente terminou, com notas que se desvaneciam como suspiros de esperança, o silêncio durou vários segundos. Então o teatro explodiu. Ovação de pé, aplausos que pareciam não terminar nunca, gritos de bravo ressoando por cada canto. Mateus se levantou, lágrimas correndo livremente, mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. Helena sussurrou para o céu. Finalmente o fiz. Finalmente vivi. Nos bastidores depois do concerto, Valentina o abraçou com força. Foi a coisa mais linda que já ouvi em minha vida. Foi por você também, Mateus, disse. Por me ensinar que o amor pode crescer mesmo das circunstâncias mais impossíveis. Amor, Valentina, repetiu, seu coração batendo rapidamente. Sim, Mateus a olhou diretamente. Amor, não sei quando aconteceu exatamente. Talvez quando você me defendeu na frente da mídia, talvez quando você chorou comigo ao ler as cartas de Helena, ou talvez foi 1 milhão de pequenos momentos entre esses. Mas em algum ponto eu parei de agir como seu marido e comecei a ser, Lu, realmente. Eu também te amo, Valentina confessou sentindo-se mais vulnerável e mais forte do que nunca. Não sei como é possível. Não sei como algo tão bonito cresceu de algo tão doloroso. Mas eu te amo. Eles se beijaram então,
rodeados de amigos e família que aplaudiam. Não era o fim de uma história, mas o começo de uma nova. Meses depois, a Fundação Helena e Luísa Ribeiro havia ajudado centenas de famílias. Adriana dava palestras em escolas, salvando vidas ao prevenir acidentes. Valentina havia transformado sua empresa, implementando programas de dignidade laboral e valorização de funcionários. E Mateus tocava de novo, não só para plateias, mas pelo puro prazer de criar música. Uma noite, no aniversário do acidente, Mateus e Valentina visitaram o cemitério. Colocaram girassóis nos túmulos de Helena e Luísa. "Olá, meu amor", Mateus falou à lápide. "Vim te apresentar oficialmente alguém. Valentina, minha esposa. Sei que parece estranho, mas acho que você entenderia. Acho que aprovaria." Valentina acrescentou: "Helena, obrigada por perdoar, por pedir que eu vivesse, por conectar nossas famílias com suas últimas palavras. Prometo cuidar dele. Prometo honrar sua memória vivendo bem." Enquanto se afastavam do cemitério, Mateus sentiu algo que não sentia desde a noite do acidente: paz completa. "Em que você pensa, Valentina?" perguntou. "Em que a dor nos quebrou?" Mateus respondeu. Mas ao quebrar, deixou espaço para que algo novo crescesse. Algo que nunca teria existido sem essa ruptura. "Kintsugi", Valentina lembrou. "Beleza nas rachaduras." "Exatamente." Mateus sorriu. "Somos cerâmica quebrada reparada com ouro. As cicatrizes são parte de nossa beleza agora." Caminharam para o carro de mãos dadas. Duas pessoas que haviam encontrado amor no último lugar onde o esperavam. Da tragédia havia nascido conexão, da perda havia crescido família, e da aposta mais cruel havia florescido o amor mais verdadeiro. Porque às vezes as melhores histórias começam nos piores momentos, e às vezes as pessoas que menos esperamos são exatamente quem precisamos. O pianista havia retornado, a bilionária havia encontrado humanidade, e juntos haviam criado algo bonito das cinzas da dor. Era em todos os sentidos um final feliz. Mas mais importante, era um começo real.